Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30 aqui na nossa web Rádio Verdão. E na última quarta-feira, diante do Júnior Barranquilla pela Taça Libertadores da América, o atacante Borja marcou 3 gols e se tornou o primeiro atleta palmeirense a atingir essa marca no estádio Palestra Itália após a sua reforma em 2014. O último atleta a ter marcado 3 gols na Casa Palestrina havia sido o atacante Obina, na vitória por 4-0 contra o Goiás no Campeonato Brasileiro de 2009. E o último jogador palmeirense a marcar 3 gols numa mesma partida, independente do local, foi o atacante argentino Lucas Barrios, em 2015, também na vitória palestrina por 4-1 contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E falando desses recordes, né, da tripleta ou hat-trick, como alguns costumam dar como nomenclatura um feito alcançado pelo Borja, o primeiro atleta palestrino a anotar 3 gols numa única partida no estádio Palestra Itália foi o meia-direita Caetano Izzo, em 6 de maio de 1917, na vitória por 3-0 diante do Sport Clube Corinthians Paulista pelo Campeonato Paulista. Esse foi também o primeiro derby da história mais que centenária desse tradicional confronto, e o Caetano Izzo foi o primeiro a anotar 3 gols numa única partida no estádio Alviverde. Falando de história, Heitor Marcelino Domingues, maior artilheiro da história Alviverde, é o atleta palestrino que mais vezes alcançou o feito de fazer 3 gols numa única partida atuando no Palestra Itália. O atacante alviverde conseguiu essa marca em 8 oportunidades durante as décadas de 10, 20 e 30. Portanto, Heitor sempre liderando todos os recordes no que tange a questão de gols, uma máquina de fazer gols, maior artilheiro da vida palestrina e também de recordes pessoais inatingíveis, né? Em 8 ocasiões ele marcou 3 gols numa única partida, algo que não foi repetido por nenhum outro jogador, por nenhum outro craque palestrino. E olha que tivemos inúmeros na nossa galeria dos campeões. Entre os estrangeiros, entre os jogadores estrangeiros que jogaram no Palmeiras ao longo do tempo, o argentino Echevarrieta foi o primeiro a alcançar a marca de 3 gols num único jogo no estádio Palestra Itália. Isso aconteceu no dia 6 de outubro de 1940, na vitória contra o Ipiranga pelo placar de 5-1, valendo pelo Campeonato Paulista daquela temporada. Somente o argentino Echevarrieta
o uruguaio Artime e agora o colombiano Borja foram os únicos gringos que, atuando pelo Palestra, marcaram 3 gols numa única partida, atuando no estádio Palestra Itália. Echevarrieta também foi o único a conseguir o feito na Casa Palestrina por 2 vezes, portanto, torcemos que o Borja consiga pelo menos igualar esse recorde no futuro próximo de Echevarrieta e nos presentear com mais 3 gols, sendo na Casa Palestrina ainda mais, terá mais brilho, né? Mas se for em qualquer outro estádio, em qualquer outra partida, sempre é bem-vindo os gols dos nossos artilheiros. Nesse novo século, foram os seguintes jogadores palestrinos que marcaram 3 gols pelo Palmeiras atuando no estádio Palestra Itália. Em 2001, Lopes, na Copa Libertadores da América, em jogo válido pela Copa Libertadores da América, Palmeiras 3, Cruzeiro 3. No ano de 2001, o Lopes inaugurou os trabalhos desse novo século, com 3 gols naquela ocasião. Também o Lopes, junto com o Borja, são os únicos a marcarem 3 gols numa mesma partida, em partidas válidas pelo torneio continental, pela Copa Libertadores da América. Somente os 2 conseguiram tal feito, independente dos jogos no estádio Palestra Itália ou fora, um feito maiúsculo. Em 2003, Diego Souza, não o meia atual que joga no São Paulo Futebol Clube, mas o anterior, o volante das categorias de base do Palmeiras, em 2003, na vitória do Palmeiras sobre o São Raimundo por 4-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, fez 3 gols naquela ocasião. No mesmo ano, em 2003, Wagner Love, na vitória do Palmeiras por 5-0 contra o Mojimirim, também na campanha do Campeonato Brasileiro da Série B, anotou 3 gols numa única partida. Em 2004, atacante Caê, que muitos fazem críticas ao Miguel Borja e a outros atletas do Palmeiras, e aí lembram muito da figura do Caê, que veio do Nacional da Barra Funda, vestiu a camisa do Palmeiras, uma passagem curta, e em 2004, logo nas suas primeiras partidas, Caê balançou as redes 3 vezes na partida diante do Juventude de Caxias do Sul, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, que o Verdão goleou por 4-1 com 3 gols de Caê. Em 2005, o Marcinho, atacante que jogou no São Caetano, Paulista de Jundiaí, Sport Clube Corinthians Paulista, defendendo a nossa camisa, em 2 oportunidades em 2005, o Marcinho marcou 3 gols atuando no Palestra Itália numa única partida. A primeira delas foi diante do Vasco da Gama, na vitória do Palestra por 5-2 diante dos vascaínos pelo Campeonato Brasileiro, e na partida seguinte também diante de outro clube carioca, o Botafogo, o Verdão ganhou por 4-1 no Campeonato Brasileiro com 3 gols de Marcinho em nossa casa. O feito talvez mais significativo de todos nesse século foi em 2008 do Alex Mineiro, numa final de campeonato, ter marcado 3 gols na decisão diante da Ponte Preta, que valeu o último título de campeão paulista à Sociedade Esportiva Palmeiras. Alex Mineiro naquela ocasião anotou 3 gols, Palmeiras goleou por 5-0 o time de Campinas e se sagrou campeão paulista em 2008, o último título estadual da história palestrina. Alex Mineiro anotou 3 gols e foi artilheiro daquela competição e da temporada, numa passagem até razoavelmente curta, né, pelo potencial que o atleta, já veterano, sim, diga-se a verdade, mas com faro de gols, e faltou depois em outras ocasiões. E em 2009, como ressaltamos, o feito marcado por Obina no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras goleando o Goiás por 4-0 em 2009, naquela ocasião. Falando do Miguel Borja, ele já é o vice-artilheiro, né, do Campeonato Continental da Copa Libertadores da América,
com 6 gols marcados, atrás apenas do seu compatriota colombiano que joga no Santa Fé, o Morello, atrás por 2 gols. E o atacante palmeirense também já se consagrou artilheiro do Campeonato Paulista nesta atual temporada, sendo o primeiro estrangeiro, como já dissemos aqui em outros podcasts, sendo o primeiro estrangeiro na era profissional da história do Campeonato Paulista a atingir tal marca, registrando seu nome na história do futebol paulista e brasileiro para sempre. Outra marca que Borja poderá alcançar ao fim da temporada é de que nunca na história do Palmeiras um mesmo atleta conseguiu, numa mesma temporada, terminar como artilheiro de 2 ou mais competições. E essa possibilidade, sem dúvida, é real. Está bem ranqueado na luta dos artilheiros da Taça Libertadores da América. Há outras competições em que o Palmeiras ainda milita, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e esse objetivo pessoal do atleta, que se reflete também no objetivo coletivo, que são as conquistas de títulos, pode ser uma oportunidade histórica para a instituição e também para o atleta. Com a camisa do Verdão, nesse ano o Borja fez 23 jogos e marcou 15 gols, uma média excelente, e ele já é o 5º maior artilheiro estrangeiro do estádio Palestra Itália, atrás apenas de Echevarrieta, Arce, Munhoz e Artime, e busca marcas ainda maiores, tanto individuais como coletivas, defendendo a camisa palestrina, como frisamos, Nessa semana, com os 4 gols do Borja, os 3 diante do Júnior Barranquilla e um gol anotado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, na semana que passou, ele passou o Cristaldo entre os artilheiros no estádio Palestra Itália, que tinham esse feito como uma das marcas no novo estádio. E a partir de 2014, o Cristaldo era o estrangeiro com o maior número de gols a partir da reforma do estádio em 2014. E o Borja essa semana estava empatado com ele com 11 gols. E essa semana que passou, com os 4 gols anotados, ele se destaca como o estrangeiro que mais anotou gols no novo estádio palestrino, reformado a partir de 2014. Outro feito positivo nessa caminhada que estamos destacando é que quando ele marca, o Palmeiras não perde. Todas as vezes que o Borja foi às redes, o Palmeiras teve um resultado a seu favor, ou de empate ou de vitória, algo extremamente emblemático, mostrando aí a estrela do atacante e do jogador, por vezes contestado por uma questão de não ter o brilho técnico como tantos outros jogadores, mas é inegável que o seu faro de gol e que o seu desempenho vem melhorando e que ele vem demonstrando aquilo que a torcida esperava, pelo menos nas últimas partidas, e dando o tempo necessário, o atleta pode se desenvolver ainda mais, um atleta jovem pode se desenvolver ainda mais dentro do seu futebol, tendo mais serenidade, tendo apoio da torcida e dos companheiros, da comissão técnica principalmente. Isso tende a melhorar, já que ele já bateu as suas marcas em relação ao ano passado, mais adaptado, dentro de um plano de jogo que mais lhe favorece. O Borja então se destacando como o goleador palestrino na temporada. E agora ele vai para a Copa do Mundo na Rússia, defender a seleção do seu país, já se apresentou, e mantendo a tradição palestrina de sempre ceder atletas às principais seleções mundiais, nessa que é a mais importante competição de futebol do planeta.
né? Borja ficará de fora por alguns compromissos do Verdão nesse período de Copa. Ao todo ele desfalcará o Verdão em 7 partidas, sendo uma pela Copa do Brasil já definida, a partida contra o América, e mais 6 pelo Campeonato Brasileiro. Borja agora só estará apto para defender o Verdão a partir de 17 de julho, quando teremos o clássico diante do Santos no estádio Palestra Itália, quando retorna o Campeonato Brasileiro após a sua parada da Copa, né? Isso é claro, se a Colômbia possivelmente avançar até a final da Copa do Mundo, que acontece no dia 15 de julho, possivelmente essa carência do retorno do atacante pode ser estendida por mais uns dias, e aí ele só retornaria no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, lá no Horto, em Belo Horizonte. Essas foram as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras, referente aos feitos de um dos seus importantes jogadores nessa atual temporada, quebrando recordes, registrando o seu nome na história. Muitas vezes vemos a história e temos uma leitura desses feitos a partir de retratos do passado, mas no presente precisamos analisar também e trazer à luz essas importantes informações. Borja construindo uma história importante dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, e torcemos muito para que inúmeros outros gols do Borja e de todos os outros companheiros aconteçam, e que possamos reverter isso em grandes conquistas e títulos, que é o sonho e o desejo de todo torcedor palestrino palmeirense. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook, Fernando Galupo. Lembrando que Galupo sempre com 2 P's. Não tem como errar. Um de Palmeiras, outro de Palestra. No Twitter, @PalestraGalupo. Galupo também com 2 P's. Um de Palestra, outro de Palmeiras. E-mail, palestragalupo@gmail.com. E temos um blog, fernandogalupo.wordpress.com, onde abordamos situações do cotidiano, da vida política do Palmeiras, outras reflexões, enfim, sempre à disposição dos torcedores para qualquer tipo de interação, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida Web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.